Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma revisãozinha aqui para a segunda série da aula do Centro de Mídias. O cabelo continua bonitão, sala de aula aqui super refrescada, só falta vocês aqui. Bom, eles trabalharam o tema, a ética, o eu racional, e fizeram uma sondagem sobre os grandes problemas da realidade social. Ou seja, o Brasil passa por graves dilemas, pensando no Brasil, que ainda precisam de soluções. E as soluções que necessitamos devem passar pela ética, que devem ser pensadas para o bem comum, para o bem de todos. Afinal, nós somos seres pensantes, ou pelo menos deveríamos ser. Infelizmente, grande parte aí da classe política desconsidera essa nossa condição. Eles partiram do filósofo René Descartes, que traz a questão da dúvida metódica. O que é dúvida metódica? Se algo é duvidoso, se algo não pode ser comprovado de maneira efetiva, ele não pode ser considerado válido, porque ele pode ser refutado, questionado. Então ele parte do princípio que tudo pode ser colocado em dúvida. E aí ele começa a fazer uma série de exercícios. Ele começa a pensar em os sentidos. Nós podemos ser enganados por eles. Nossos sentidos podem nos enganar. Pense nisso. Às vezes, pensamos que é uma coisa e é outra completamente diferente. Mas ele também duvida do pensamento racional, porque nós podemos nos equivocar. Imagina você fazendo aí uma lição de matemática, quantos equívocos você pode cometer, quantos erros de raciocínio. Você pensa que está fazendo de maneira correta, mas pode estar equivocado. Então o raciocínio também pode ser falho. Às vezes sonhamos, e os sonhos podem nos enganar. Mistura ali sonho e realidade, afinal o que está acontecendo? Acordamos, será que é verdade? Será que é mentira? Então ele coloca tudo em dúvida. E aí ele vai eliminando até chegar à seguinte ideia: eu posso questionar tudo, eu posso refutar tudo, mas uma coisa não, existe uma certeza, de acordo com o seu pensamento. Outros filósofos vão pensar diferente, estamos falando de René Descartes. A única certeza é que pensamos, essa é a única certeza, eu não posso negar que eu estou pensando, portanto, penso, logo existo. Penso, logo existo. Olha que legal. A prova da existência, segundo ele, é o pensamento. E tem coerência. Porque se você parar de pensar, você não é mais responsável por suas atitudes. Você é inconsciente, quando você desmaia, você não consegue resolver as questões. Você tem que estar pensando, tem que estar ativo. Penso, logo existo. O ser humano, lógico, é um ser pensante. E isso poderia ser um fator determinante para a nossa ética. A partir do momento que eu penso, eu tenho que tomar decisões que possam melhorar não só a minha vida, mas o seu entorno, toda a comunidade. Aí eles fizeram uma pergunta: o fato de sermos pensantes determina que a realidade social é tal e qual cada um de nós pensa? Por quê? A resposta é não, não é. O que nós pensamos, nós imaginamos. Lá fora, as coisas são bem diferentes. Quisesse que o bem que nós pensamos fosse uma realidade, mas infelizmente não é assim. Então, nós podemos ser enganados pelos nossos pensamentos, mas são eles que determinam nossas vidas. É uma questão humana, a existência humana. Nossos pensamentos determinam nossas ações. Mas como pensamos? Quais são os tipos de pensamento? Tá? Vamos lembrar que uma questão importante é que muitas vezes nós não conseguimos diferenciar a imaginação de memória. Nós pensamos em coisas que acreditamos que aconteceram, mas a memória pode nos trair, viu? Nós podemos estar imaginando algumas coisas, e essas coisas que nós estamos imaginando, ela pode nos induzir a erro também, tá? Muitas vezes não corresponde à realidade.
Vamos aos tipos de pensamento. Quais são os tipos de pensamento? Vou subir, vou descer. Aqui a tecnologia é forte. Eles apresentam alguns tipos de pensamento. O primeiro é a razão. O que é razão? Muitas vezes você está conversando com alguém e falou, esse cara tem razão. Por quê? O que ele está falando tem uma coerência, faz sentido. Ele não está falando sem argumentar. O pensamento direcionado pela razão é um pensamento que tem uma coerência lógica. Ou seja, o cara não começa a falar de banana e termina a falar em café, mexerica. Ele segue uma ordem. Essa questão é a razão. É uma atuação lógica, ela faz sentido. Quando eu estou falando, você percebe que a minha linha de pensamento está correta. Ela tem argumentações sólidas. Ela é muito importante nesse sentido. Ela nos dá coerência. Outra questão que eles tocaram foi na percepção, tá? Que é o exame das sensações. O que é percepção? Cheiro. Esse cheiro me faz pensar nisso. O toque. Estou tocando aqui numa coisa. Né? E outros sentidos. Por intermédio da percepção, nós vamos perceber a realidade. Mas ela também pode nos iludir. Dependendo do tipo de percepção que eu tenho, pode ser parcial, pode me levar a uma interpretação errada da realidade. Mas a percepção é isso, é o exame das percepções. Exame das sensações, desculpe, ok? Percepção é o exame das sensações, é o que leva à percepção das coisas que nós percebemos ao nosso redor. Juízo, fundamental. Tem juízo? Está se cuidando? Está usando máscara? Tem certeza? Tem mesmo? Olha lá, hein? Sou grupo de risco, estou aqui dando aula. Consideração a você. O juízo é a atividade intelectual de escolha. Quem que tem juízo? Aquele que toma decisões corretas, pensadas, fundamentadas, que pensa no que é bom, no que é justo. Então, quando eu estou pensando na questão do juízo, eu estou pensando nas decisões que eu irei tomar. Tenha juízo. Veja se sua decisão está correta. Analise bem. Imaginação, olha que beleza. Eu posso usar a imaginação para pensar em soluções. Está um problema aqui, não sei o que fazer. Essa manchinha aqui. Lá no hospital, pode ser câncer de pele. Estou vendo agora aqui em detalhes. Eu posso pensar em soluções, eu posso pensar no questionamento, ir em busca de possibilidades. Então, quando eu estou imaginando, eu saio desse universo, eu busco uma transcendência e passo a interagir com coisas que muitas vezes parecem distantes, mas minha cabeça vai lá e encontra aquela solução. Alguns acham que é uma solução mágica, não é. Eu estou trabalhando uma questão muito séria, a imaginação. Ela nos ajuda a resolver problemas. O que eu vou fazer aqui? Você começa a imaginar caminhos, começa a imaginar hipóteses, e aí você acaba chegando no lugar. E por fim, nós temos a questão da memória. Meu filho, memória te ajuda pra caramba. Porque você vai buscar exemplos do que já aconteceu e você se lembra. Aquele cara, para resolver isso, ele fez aquilo, tomou tal decisão. Então a memória, ela nos permite não apenas lembrar, mas reviver também. Quando estou vivenciando uma situação ali, o que está acontecendo? O que eu vou buscar? Como é que eu vou resolver? Eu busco na memória. Aquele filme lá, o cara fez isso. Naquela novela, aquele meu amigo. Então, a memória também nos ajuda nas escolhas, ok? Espero ter colaborado, um videozinho rápido aí de apoio. Quem tiver dúvida, me procure, estou à disposição. Valeu, espero reencontrá-los em breve.